Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós nos submetemos à ação do Teu Espírito Santo nessa noite. Que o Teu Espírito nos ilumine, abra a nossa mente, o nosso coração e nos faça entender tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, para essa noite. Que o Teu Espírito fique à vontade entre nós para ministrar aos nossos corações. Nós cremos que há poder no nome de Jesus. E há poder na Tua palavra, Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre fake. Se você é alguém ligado nas redes sociais, muito provavelmente você já ouviu essa expressão. O pastor Jairo falou um pouquinho sobre isso hoje pela manhã, do fake news, né? Interessante que nós não conversamos sobre isso, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Fake é uma palavra da língua inglesa que significa o que, irmãos? Lê lá comigo. Significa falso ou falsificação. O que é fake? Fake é algo falso, é algo que não é verdadeiro. Então, quando nós conversamos, por exemplo, sobre as redes sociais, nós temos perfis que são fakes, eles são mentirosos. Então, às vezes alguém cria, por exemplo, porque quer participar de algum fórum de discussão, não quer se identificar. O que ele faz? Ele cria um perfil falso. Ele omite informações, ele muda informações. Há pessoas que fazem, por exemplo, fakes de artistas, porque querem denegrir a imagem de um artista, querem denegrir, por exemplo, a imagem de um político. Então, alguém cria um perfil falso para fazer isso. É importante, a gente até dizer que criar um perfil, nas redes sociais baseado em uma pessoa real, com o intuito de ofender ou caluniar, pode ser considerado crime de falsa identidade, caso haja denúncia. Então, quando nós falamos sobre algo fake, nós falamos de algo que pode se tornar, inclusive, uma ação judicial ou qualquer coisa do tipo, quando você está denegrindo um terceiro sem a devida autorização. E quando nós lemos esse texto de Mateus capítulo 23, olha o versículo 13 que eu não li. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Aí Jesus usa uma palavra, que palavra é, irmãos? Hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Jesus chama os mestres da lei, os fariseus, os homens religiosos da sua época, de fakes, de mentirosos. Jesus usa uma palavra que é essa palavra hipócrita. Hipócrita é muito interessante porque dentro do contexto grego, você sabe quem era o hipócrita? Alguém sabe me dizer? O hipócrita era o ator. Então hipócrita não tinha essa conotação negativa como nós temos hoje em dia. O personagem era o hipócrita, era o ator. Então veja como as palavras de Jesus para aqueles homens é uma palavra pesada. Vocês, os maiores religiosos, os homens que deveriam ser os mais piedosos,
Os homens que deveriam amar a Deus e ser um exemplo para toda a comunidade de Israel, vocês são atores, personagens, hipócritas, vocês são bons de teatro. E se você continuar lendo todo o capítulo 23, você vai perceber que Jesus bate pesado neles. Diz, vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês são feios. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês parecem sepulcros caiados. Jesus está os acusando de um verdadeiro teatro em nome da fé. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que nós podemos, na nossa caminhada com Deus, nos tornar ator ou atores e atrizes. Podemos, pessoas com dupla personalidade, bonitos por fora, mas feios por dentro, verdadeiros hipócritas, personagens. E isso se revela quando nós nos tornamos religiosos. O fake para Jesus é o religioso, é o que coloca uma máscara quando vai frequentar os ambientes religiosos. Mas quando sai dos ambientes religiosos, é mentiroso. É isso que Jesus está questionando nesse texto. De tempos em tempos, irmãos, nós precisamos ter a coragem de parar a nossa vida e olhar para dentro de nós e perceber se nós não estamos sendo hipócritas. Essa palavra de Jesus é também para nós, porque a gente se acostuma com a fé, a gente se acostuma com o ambiente religioso. E se a gente não tomar cuidado, a gente aprende a se comportar em cada um desses ambientes e nós nos tornamos falsos. No ambiente religioso eu sou um mestre da lei, eu sou um fariseu, eu sei os 10 mandamentos, eu sei tudo que Deus espera, mas quando eu saio dessa esfera religiosa, eu viro uma outra pessoa, eu tenho uma outra personalidade, eu me comporto de uma outra maneira. Mas eu queria dizer aos irmãos que o caminho do Evangelho é o caminho do que, irmãos? Da autenticidade. O caminho do Evangelho é o caminho da verdade. Aquilo que você é aqui dentro, você precisa ser lá fora. Por isso que nessa noite eu gostaria de falar aos irmãos sobre posturas de um religioso fake, de um religioso mentiroso e posturas de um verdadeiro discípulo de Jesus. Primeiro eu quero falar sobre as posturas de um religioso fake. Vamos ler a primeira juntos? O religioso se baseia no discurso e não na prática. Olha aí os versículos 1 a 3. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles, irmãos? Dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Essa é a primeira postura de um religioso fake. Ele se baseia no discurso e não na prática. O Paulo Freire, que é um pedagogo, um filósofo brasileiro, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a teoria sem prática vira verbalismo. Teoria sem prática vira verbalismo. Assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. O que é que o Paulo Freire, falando sobre educação, está dizendo? Olha, no processo de educar alguém, essa educação não pode ser só teoria, porque senão vira verbalismo, vira só conversa. Mas também não pode ser algo que não é aprendido, porque prática sem teoria vira ativismo. E quando nós falamos do Evangelho, irmãos, não é diferente. O Evangelho é essa junção da teoria, daquilo que a Escritura Sagrada nos revela do Cristo, de Deus, mas também da prática. Tem que ser os dois, porque se você não aprende a teoria, você vira ativista religioso. É bom de serviço, mas ninguém consegue ficar perto. Por quê? Não aprende, não ouve, não escuta, só sabe o quê? Fazer. Ao mesmo tempo, nós também precisamos aprender a trabalhar. Senão vira, o que o Paulo Freire falou? Verbalismo. 30 anos na igreja, não serve em um ministério. Também está errado. O Evangelho é essa junção da prática
e da teoria. Jesus fez questão de dizer que os fariseus e mestres da lei gostavam de interpretar a lei de Moisés. Jesus diz que eles se assentaram, não é isso? Na cadeira de Moisés, é isso que Jesus está dizendo. Eles se colocam como os homens que interpretam a lei, sentam na cadeira de Moisés e diz: olha, o que a lei quer dizer é isso, olha, não trabalhar no sábado quer dizer isso, quer dizer isso, quer dizer isso, mas eles só ficavam na fala, só no discurso. E aí Jesus diz algo muito óbvio: então, faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. A maior evidência de um religioso mentiroso é esse discurso desassociado da prática, porque isso gera um dualismo muito perigoso. Sabe que dualismo é esse? Eu já ouvi muita gente dizer uma coisa que dá para entender, mas é perigoso. Diz assim: olha, eu ensino as pessoas a olharem para Cristo e não para mim. Tem um dualismo aí. Por que as pessoas precisam olhar para Jesus e não para a gente? O nosso discurso é desassociado da nossa prática. Se as pessoas precisam olhar só para Jesus, qual é a nossa missão nessa terra? Como é que olha para Jesus? Alguém aqui já viu Jesus? Alguém já viu? Mas eu acho um negócio interessante. Tem gente que vê Jesus todo dia. Eu queria, mas eu ainda não vi Jesus. Você já viu? Eu nunca vi. Eu vi pela fé. Se eu que cresci na igreja, vamos dizer assim, nunca vi Jesus, como é que um não crente vai ver Jesus? Aí você diz para esse cara: olha para Jesus. Mas Jesus cadê? Onde que ele está? Percebe que isso é um dualismo perigoso? O que é que impede da gente dizer para alguém: cara, pode olhar para mim, eu estou agarrado em Jesus. Eu estou tentando fazer o que Jesus me chamou para fazer. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não diz assim: pessoal, não olha para mim não, olha para Jesus, porque eu estou meio enrolado. Paulo tem a coragem de dizer: tornem-se meus imitadores, porque eu caminho com Cristo. O meu discurso não é desassociado da minha prática. O que eu falo, eu acredito e vivo. Nós precisamos nos livrar desse dualismo. Isso é interessante porque isso vai se manifestando no nosso dia a dia. Por exemplo, muitos pais querem que os seus filhos estejam em todas as programações da igreja, mas ele não quer estar. Menino, você tem que ir para a EBD, menino. Mas ele não quer vir na EBD. Aí o que é que o filho diz para ele? Você não vai? Aí o menino é rebelde. Ele não é rebelde, ele é verdadeiro. O teu discurso é que é diferente da tua prática. Se a EBD é importante, você deveria ir. Vai ler a Bíblia, menino. Sai do celular, pergunta: que dia o teu filho te viu lendo a Bíblia? Que dia o teu filho chegou de surpresa no teu quarto, você estava com o seu joelho dobrado orando? Se você não faz, você acha que o teu filho vai fazer? Se não é uma verdade para você que é a maior referência da vida dele. Muitos se dizem cristãos, mas frequentam lugares errados. Tem gente que consegue sair de um culto e ir para uma balada. Eu fico impressionado. O discurso é desassociado da prática. Irmãos, eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. A nossa geração, a minha geração, essa geração mais nova, ouve com os olhos. Na pós-modernidade, as pessoas ouvem com os olhos. Não adianta você dizer se as pessoas não veem. Foi o tempo que se vencia no discurso. Se eu perguntar aqui, quem ousaria, se o seu pai dissesse assim: vai para a EBD, menino, quem ousaria dizer assim: pai, o senhor não vai? Há uns anos atrás, alguém teria coragem de dizer uma coisa dessa? Porque era uma geração que ainda ouvia com os ouvidos, essa geração ouve com os olhos. Não adianta você dizer aos seus filhos, às pessoas que estão à sua volta, aos seus pais, por exemplo, como se trata alguém, se você é uma topeira dentro de casa. Não adianta você dizer para a sua filha assim: filha, você precisa orar, achar um cara de Deus na sua vida, um cara que te trata com carinho, com amor. Se você trata a sua esposa igual, desculpa a expressão, um cavalo, aí a filha fica confusa, diz assim: mas como é que é esse negócio? Discurso desassociado da prática. Os seus filhos estão olhando como você lida com o dinheiro, como você lida com as suas relações, a forma que você fala do seu marido, a forma que você fala da sua esposa. Quero lembrar que a gente não fala mal do cônjuge na frente do filho.
A gente fala bem, que depois que o teu filho pegar um ódio do pai ou da mãe, não adianta reclamar. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: sejam praticantes o que, irmãos, da palavra, e não apenas o que? Ouvintes, enganando a quem? A Deus? Não, a vocês mesmos. Portanto, a gente precisa olhar para a nossa vida nessa noite e perceber se o nosso discurso não está desassociado da nossa prática. Segunda postura de um religioso falso ou fake, vamos ler juntos? O religioso coloca um peso sobre o outro. Olha o versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O religioso gosta de colocar um peso sobre os ombros dos outros. É muito interessante, irmãos, que Jesus está falando de atar fardos, e colocar sobre o ombro dos homens. E isso era tão sério no tempo de Jesus, que Jesus teve que dizer uma expressão muito conhecida, que é: venham a mim, o quê? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Os religiosos colocavam tanto peso sobre a vida das pessoas, que Jesus teve que dizer: pessoal, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. E eu gosto muito da ideia de que alguns teólogos vão dizer que jugo aqui é aquele instrumento, que você coloca sobre os animais, mas jugo também, preste atenção nisso, era a forma que um rabino interpretava a lei. Então cada rabino tinha o seu jugo, tinha a sua forma de interpretar a lei. É como se fosse o compêndio da forma que ele olha para a lei e que ele interpreta a lei. Aí Jesus está dizendo: pessoal, deixe o jugo desse pessoal e tomem sobre vocês o que? O meu jugo, a minha forma de olhar a vida, de encarar a vida, de encarar a lei, porque esses homens gostam de colocar fardos pesados sobre as pessoas que nem eles dão conta de carregar. Precisamos, irmãos, nos livrar do papel de observador e acusador do outro, e assumirmos o papel de ajudador. Muitas vezes um irmão que está com um pecado, com uma dificuldade, precisa da nossa ajuda, e ao invés de nós ajudarmos, nós colocamos mais um fardo pesado sobre os ombros dele. O religioso exige dos outros um padrão de conduta acima do que ele mesmo está disposto a cumprir. Isso revela a nossa hipocrisia. Ao colocar um jugo pesado sobre as pessoas ao nosso redor, agimos com desonestidade nos nossos relacionamentos, muitas vezes inviabilizando totalmente as nossas relações. Tem crente que a família não aguenta, é chato, a religião tomou sua mente e o seu coração. Ele só sabe ir no churrasco da família para falar mal dos outros, para falar mal de alguma coisa que a turma está fazendo no churrasco. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que a lei de Deus nos revela o caráter de Deus. Não é isso que nós aprendemos? Quando Deus dá lá os 10 mandamentos, toda a sua lei, Ele está revelando o seu caráter. E nós devemos cumprir, ou buscar cumprir, também ter esse caráter. Pergunta: alguém consegue cumprir todo o padrão de Deus? Consegue, irmãos? Jesus falou que se você desobedecer um pouco da lei, o que é que você fez? Você desobedeceu toda a lei. Quando nós desobedecemos a lei, nós precisamos de quê? De redenção. A lei vem para nos dizer que nós precisamos de um redentor, que nós não alcançamos o padrão da santidade de Deus. Por isso que a gente não sai por aí colocando um peso sobre os outros, porque nós também não damos conta, nós também erramos, nós também pecamos. O hipócrita é exigente para com os erros dos outros e complacente para consigo mesmo. Gente, religioso é demais. O que mais dá trabalho na igreja é religioso. Novo crente é gostoso demais. Agora, o religioso, porque o religioso, ele gosta de fardos pesados. O que Jesus fala aqui é sobre ele, é sobre os outros. Mas quando é para ele, aí é diferente.
Então, se a filha do fulano engravidou, vamos para cima. Mas se é a minha filha, irmãos, Jesus mandou amar, né? A gente tem que ser igreja nesses momentos. É um padrão que só serve para os outros. Porque se a gente for sincero, a gente vai perceber que a gente não dá conta, que a gente precisa de redenção e que a gente precisa que o sangue de Jesus nos cubra. O chamado da Bíblia em Gálatas 6, 1-2, palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Olha o versículo 2, levem os fardos pesados uns dos outros. Pega o fardo pesado do irmão e ajuda ele a carregar. Amém, irmãos? Terceira postura de um religioso mentiroso, vamos ler juntos? O religioso se relaciona com base nas titulações. Olha o versículo 5. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis ou de mestres. Jesus aqui vai censurar algumas posturas dos religiosos. Primeiro, aí continue comigo com a sua Bíblia aberta, olha aí o versículo 5. Eles fazem o que, irmãos? Os seus... Olha aí na sua Bíblia, se não estiver dando para ler lá. Eles fazem os seus, difícil essa palavra, não é por isso que eu estou querendo que você fala ela. Como é que é essa palavra aí? Filactérios. Fazem os seus filactérios bem largos. Os irmãos sabem o que é filactérios? Os judeus andavam com uma bolsinha, um estojinho, geralmente feito de couro. E eles pegavam algumas partes da lei, amarravam nessa bolsinha, amarravam na testa e amarravam no braço esquerdo, bem próximo do coração. Era uma forma que eles tinham de sempre se lembrar que precisavam obedecer à lei e amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso colocava perto do coração. Os judeus, irmãos, levam a lei de Deus muito a sério. Lembra que na última mensagem eu coloquei um quadro de como os meninos judeus aprendiam a lei no primeiro século? Depois que eles cresciam, eles andavam com filactérios, com pedaços da lei nesses estojinhos, para que, desculpa, irmãos, dia e noite, eles se lembrassem que precisavam obedecer. Mas é interessante, os religiosos faziam o filactério o quê? Bem largo. Se o seu tinha 5 centímetros, o dele tinha 13. Coisa, entendeu? Para você ver de longe, dizer, rapaz, aquele cara ali ama a Deus e ama a lei de Deus. Jesus também combate o fato das franjas, de suas vestes mais longas, que eram as vestes que eles usavam. Jesus diz que eles gostavam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes na sinagoga. Se entrasse aqui um fariseu e um mestre da lei, ele jamais se permitiria sentar no meio dos irmãos. Ele ia querer sentar aqui, lugar de honra, para todo mundo ver. Sendo que Jesus já havia ensinado em Lucas capítulo 14, na sua casa você pode ler, Jesus já havia censurado esse tipo de pecado, lembra disso? Jesus falou, olha, vocês só chamam a turma que pode dar um banquete para vocês, começa a chamar os pobres, começa a chamar gente que não pode honrar vocês como vocês querem ser honrados, dê os melhores lugares aos oprimidos da sociedade. Tiago vai dizer que vai condenar também a ideia de os ricos terem os melhores lugares na igreja. Tiago teve que lidar com esse problema. Os pobres colocavam lá no fundinho, os ricos, os melhores lugares. Esses religiosos também gostavam de serem saudados aonde, irmãos? Nas praças. E serem chamados de mestre. A ideia é que sempre estavam buscando com anseio, não uma simples demonstração de amizade, mas antes uma demonstração de respeito, um reconhecimento público de sua preeminência. Então eles subiriam ali para a Praça do Petrolândia e quase que diriam, irmãos, não me cumprimenta aqui na porta da igreja não. Os irmãos me cumprimentam lá na pracinha do Petrolândia,
está bombando de gente, e aí você me chama de mestre, me chama de rabi. Esses mestres da lei, fariseus, gostavam de serem vistos pelo que vestiam, pelos lugares que se sentavam e pela forma que eram saudados e pelo título de mestre. Preste atenção, o religioso gosta de se relacionar por títulos. Basta olharmos para a igreja brasileira. Ser pastor não tem mais graça. Agora é bispo. E chama um bispo de pastor para você ver. Bispo. Ou então é apóstolo. Esses dias eu vi um grande famoso, oh meu Deus, agora ele foi reconhecido como patriarca. Vocês viram isso? É a igreja brasileira. O rapaz é o patriarca, pastor. É bom, não é? Esse é o bichão mesmo, como diria um vídeo que rola aí nas redes sociais. Patriarca. Religioso adora um título. Adora um título. Por isso, irmãos, nós precisamos urgentemente entender qual é a lógica do reino de Deus. Quais são as posturas de um discípulo. E a primeira postura de um discípulo de Jesus de Nazaré, que vai contrastar com as posturas de um religioso. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? O seu mestre e chefe é Jesus. Versículos 8, parte A e versículos 10. Mas vocês não devem ser chamados rabis, ou mestres. Um só é o mestre de vocês. Tampouco, versículo 10, vocês devem ser chamados de chefes. Porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Jesus vai bater na religião e nos religiosos. Jesus ensina aqueles que se consideram mestres, que no Evangelho só existe um mestre, Jesus Cristo. É Ele que guia o seu povo. É Ele que é o chefe da igreja. O chefe dessa igreja, irmãos, não é nenhuma família. O chefe dessa igreja não é de nenhum de nós pastores. O chefe dessa igreja é Jesus de Nazaré. É Jesus que tem que dizer aonde nós vamos, o que faremos, como faremos, quando faremos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou dizendo com isso que pastor não precisa ser respeitado e líderes não precisam ser respeitados. Agora então não tem mais nada na igreja e todo mundo é... Não. Se pastor não fosse importante, Jesus não teria instituído. Mas o negócio é que a gente não se relaciona nessa lógica. Porque Jesus é o chefe, eu respeito as autoridades que Deus constituiu sobre a minha vida. A lógica é invertida. Ela não é de baixo para cima, ela é de cima para baixo. É porque Jesus é o dono da igreja que eu respeito os meus líderes. Eu caminho com os meus líderes, eu apoio os meus líderes. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, o que nós temos pregado dia após dia nesse púlpito: você não precisa de um outro mediador, Jesus é o seu mediador. Você não precisa de ninguém para te mediar até Jesus. Aproveite esse livre acesso, não aceite nenhum jugo de escravidão, não tenha um guru espiritual. Esses dias eu estava vendo a televisão, eu não sei para que eu vejo, irmãos. Toda vez que eu vejo eu peco, eu preciso parar. E eu estava vendo aqueles programas, a igreja lotada. Aí esses dias veio a Arca de Israel. Aí corpo de bombeiro, fechou trânsito. Aí eu falei, eu vou ver esse negócio. Aí eu estou vendo. Aí tem a parte dos testemunhos. Uma mulher disse assim: Deus mudou a minha vida, desde que eu vim para essa igreja. E fiz tudo o que esse homem de Deus pediu para eu fazer. Isso é guru espiritual, porque é mais fácil a gente dizer o que você fazer, se der certo, beleza, se der ruim, a culpa é nossa, lógico. Essa é a lógica do guru espiritual. Mas interessante que é óbvio que uma das coisas que o homem de Deus mandou fazer é o que? Adivinha? Uma oferta generosa. Irmãos, busque conselhos. Tem muita gente sofrendo porque não conversa, viu? Vai abrir um negócio, conversa com alguém. Tem 3 pastores aqui. Você está pensando em fazer alguma coisa, está sem paz no seu coração, conversa com alguém. Busca conselhos. Mas não faça de nenhum de nós o seu guru espiritual. Porque o que nós mais queremos é gerar em você autonomia. Nós já falamos isso aqui muitas vezes. Segunda postura de um discípulo de Jesus, ou da lógica do reino de Deus, vamos ver juntos? Entende que todos somos irmãos. Olha a parte B do versículo 8 e versículo 9.
e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Pastor, eu estou pecando, eu estou chamando meu pai de pai. E Jesus ali está falando para não chamar ninguém na terra de pai. E aí? Será que você pecou a vida toda? Fica tranquilo. Jesus ali está falando de guru espiritual. Os mestres da lei eram tão cara de paus, que uns gostavam de ser chamados de pai. É o guruzão. E é interessante que, olha o que Jesus vai dizer, todos nós somos o quê, irmãos? Irmãos, entendeu, irmãos? Todos nós somos irmãos. E quem é o nosso pai? Deus. Presta atenção, só pode chamar Deus de pai quem consegue chamar o seu próximo de irmão. Ok? Então, se você está com um relacionamento rompido com alguém dentro da igreja, faça o que tem que ser feito o mais rápido possível. Nós temos um só pai. E porque nós chamamos Deus de pai, nós somos irmãos. Isso significa que Deus ama a todos de que forma, irmãos? Igualmente, igual. Porque não tem isso no reino de Deus. Maior, menor, fulano é mais abençoado, eu sou menos abençoado. Você sabe o que acontece, irmãos? O que nos diferencia é que tem filhos que amam mais os seus pais. É difícil, acontece, mas é difícil um pai amar mais um filho do que outro. Mas tem filhos que amam mais o seu pai. Deus nos ama a todos de maneira igual. A pergunta é se nós também amamos a Deus. Terceira e última postura de um discípulo de Jesus, é a sua última chance de ler nessa noite, então precisa ser bem forte. Vamos lá? Compreende que o maior deverá ser servo. Olha os versículos 11 e 12. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será o que, irmãos? Humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Irmãos, o reino de Deus é de ponta cabeça. Ele é de ponta cabeça. O maior vai ser menor. O menor vai ser maior. Quem ganhar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por amor a mim, ganhará. Ou você é luz, ou você é trevas. Jesus vai fazer contrastes, né? Então, você quer ser o maior no reino de Deus? Cara, você quer que Deus olhe para você e diz, aquele ali é meu filho, aquele ali me ama. Então, não é título, não é discurso, é serviço. Quem quiser ser o maior entre vocês, deverá ser servo. E aí Jesus disse, ó, quer ser religioso? Pode ser, mas todo aquele que se exaltar, vai ser humilhado. E todo aquele que se humilhar, vai ser exaltado. Quem escolhe é você. Jesus fechou o pensamento ensinado de que no reino de Deus não conta os nossos títulos, mas o quanto servimos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, de nada adianta o seu escritório cheio de diploma, se esses diplomas que você tem não abençoam ninguém. Do doutor ao analfabeto, todos são chamados a servir, não importa a área, porque todos somos iguais. Não há diferença, irmãos, entre eu que estou pregando aqui agora e os nossos amados irmãos que estão lá na recepção. Nenhuma. Deus nos vê igualmente. O peso que está sobre nós é maior, porque nós teremos que dar conta das pessoas que nós servimos. Mas no reino de Deus, todos nós somos irmãos. Nos relacionamos com base no amor e na graça de Deus. Conclusão. Se você for um religioso, se você tiver coragem de admitir isso, mude isso nessa noite em nome de Jesus. Se a sua fé está baseada nos seus títulos, se a sua fé é desassociada, se o teu discurso é desassociado da sua prática, se arrependa nessa noite e saia daqui transformado. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus.